Meu marido me traiu com a vizinha, me deixou pra ir morar com ela e depois se arrependeu. Gente, eu era casada, tinha um casamento abençoado, tinha um marido maravilhoso, mas ele sempre reclamou que eu tava muito desleixada. Ele dizia: mulher, você não faz uma sobrancelha, não faz uma depilação, não arruma esse cabelo. Eu já acordava, vestia aquela roupinha manchadinha de que boi, já ia pra luta, cuidava da casa, lavava a roupa pra fora, vendia geladinho, ajudava ele do jeito que eu podia. Até quentinho eu já fiz pra vender, pra ajudar ele a pagar as contas. Quando ele chegava em casa, tinha comida pronta, casa limpa, os menus limpos, roupa no varal, banheiro cheirosinho. Colocava comida e trazia pra ele na mão. Ele sempre reclamando da minha aparência, ele nunca me deu dinheiro, porque nosso dinheiro só dava pra pagar as contas. E aí, minha gente, chegou uma vizinha nova aqui, ela só andava muito bonita, vivia batendo papo com ele. Às vezes eu tava fazendo quentinha, lavando roupa, e quando eu saía, tava os outros batendo papo embaixo da árvore. E aí eu fui reclamar com ele, né, desse comportamento, falei que a vizinha tava muito saidinha com ele. Ele dizia que era coisa da minha cabeça, que ele só era amigo. Até que um certo dia ele chegou pra mim, falou que não dava mais, que tava apaixonado por essa vizinha e tava indo morar com ela. Pegou as malas dele e foi morar com essa vizinha. Meu coração sangrou. Mas aí passou 6 meses e ele voltou pra mim dizendo que tava muito arrependido, que queria voltar. Perguntei o que tinha acontecido, porque ele tava com uma mulher maravilhosa, que só andava arrumada. E aí ele me disse que era porque ela não cuidava da casa. Ele chegava do serviço, não tinha comida pronta, aquela imundícia, ela sempre arrumadinha e a casa um chiqueiro. Ele tinha emagrecido, minha gente, uns 10 quilos. Eu virei pra ele e falei: não era o que você queria, não era o que você procurou? Pois agora aguente, que eu não te quero nem pintar de ouro. Meu marido trabalha de mototáxi e a mãe da garota veio falar com ele pra ele ficar carregando a menina pra escola. Todos os dias, de 7 da manhã, a garota entrar na escola e sair de 5h30 da tarde. Só que todo dia, quando meu esposo ia deixar essa menina que ia buscar, era um caqueado, era um tomado banho, só usava perfume do Urbon. E eu sempre ficando desconfiada, já tava ficando enciumada, mas também não dava o braço a torcer, não falava nada. Naquele mês, ele chegava em casa de 8h30 da noite, dizendo que tava esperando a menina sair da escola. E eu sempre de 8, e ouvido na escuta, né? E a mãe da menina sempre ia lá na minha casa perguntar: teu marido ainda não veio com a fulana? Eu falava que não, que ainda não tinha vindo, e que eu ligava e que ele não atendia. E aquilo me deixava mais louco, e ele chegava a tentar me remediar de todo que a gente, eu acreditando. Naquele mês a situação foi ficando pior. Ele chegou pra mim e falou que tem uma coisa pra dizer a mim. Eu falei: fala logo o que é, rasga o verbo. E ele falou que tava tendo um caso com a menina, que a menina tava grávida e que queria que eu apoiasse ele, que não deixasse ela jogada e que ajudasse ele nessa situação. Minha gente, eu não aguentei, eu não suportei, eu virei um bicho nessa hora e disse que ele ia pro meio da rua com ela, se dependesse de mim, ela não tinha meu... E agora, depois que não tem mais conserto, vem me pedir socorro. Meu marido trabalha de mototáxi e a mãe da garota veio falar com ele pra ele ficar carregando a menina pra escola. Todos os dias, de 7 da manhã, a garota entrar na escola e sair de 5h30 da tarde. Só que todo dia, quando meu esposo ia deixar essa menina que ia buscar, era um caqueado, era um tomado banho, só usava perfume do Urbon. E eu sempre ficando desconfiada, já tava ficando enciumada, mas também não dava o braço a torcer, não falava nada. Naquele mês, ele chegava em casa de 8h30 da noite, dizendo que tava esperando a menina sair da escola. E eu sempre de 8, e ouvido na escuta, né? E a mãe da menina sempre ia lá na minha casa perguntar: teu marido ainda não veio com a fulana? Eu falava que não, que ainda não tinha vindo, e que eu ligava e que ele não atendia. E aquilo me deixava mais louco, e ele chegava a tentar me remediar de todo que a gente, eu acreditando. Naquele mês a situação foi ficando pior. Ele chegou pra mim e falou que tem uma coisa pra dizer a mim. Eu falei: fala logo o que é, rasga o verbo. E ele falou que tava tendo um caso com a menina, que a menina tava grávida e que queria que eu apoiasse ele, que não deixasse ela jogada e que ajudasse ele nessa situação. Minha gente, eu não aguentei, eu não suportei, eu virei um bicho nessa hora e disse que ele ia pro meio da rua com ela, se dependesse de mim, ela não tinha